Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Bom, galera, o tema de hoje é que temos treinador. Kleber Xavier é anunciado como novo treinador do Santos Futebol Clube. Bom, antes de comentar, trazer algumas informações, vamos à nota do Santos, né? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, né? Vamos lá. O treinador já se apresentou no CT Rei Pelé na manhã dessa terça-feira e assinou contrato com validade até o fim de 25. O técnico irá comandar o primeiro treino no gramado durante essa tarde. Além de Kleber, os auxiliares Matheus Bach, Vinícius Marques e além do preparador físico Fábio Maceredian, também integram a equipe César Sampaio, membro da comissão fixa, que comandou o time interinamente nos últimos 3 jogos e seguirá como auxiliar da equipe profissional. Kleber Xavier será apresentado oficialmente em coletiva de imprensa nessa quarta-feira, à 12h30. E já comandará o Santos na partida contra o CRB nessa quinta, às 6 da tarde. Na Vila Belmiro, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil de 25. Bom, tá aí a foto do anúncio do Kleber, né? Galera, vamos lá. O que eu posso falar de Kleber Xavier? Primeira coisa que eu queria falar para vocês, o contrato dele vai até o fim do ano, porém, se ele conseguir a vaga para pré-Libertadores ou para Libertadores, o Santos vai renovar o contrato dele até o fim de 26. Então, vou dar um exemplo. O Santos, com o Kleber Xavier, foi campeão da Copa do Brasil ou conseguiu terminar o Brasileirão entre os 6 primeiros. Então, o Santos vai sentar com o Kleber e dar mais um ano de contrato. Tá ok? Continuando aqui sobre o Kleber Xavier, galera, é o primeiro técnico que é difícil eu opinar taticamente, tecnicamente, porque por mais que o técnico tenha 61 anos, ele nunca foi técnico principal. Ele sempre foi auxiliar do Tite. Isso não quer dizer que é ruim ou que é bom. Eu só estou falando que assim é muito difícil eu dar uma opinião específica, profunda sobre o profissional. Olha, o estilo de jogo dele combina com o Santos. Olha, eu não gosto disso no trabalho dele. Então, assim, como é o primeiro trabalho dele como treinador principal, o comandante principal, então eu vou aguardar para avaliar o trabalho dele. Agora, o que fez o Santos ir atrás de Kleber Xavier? Vamos lá. Primeiro, opções que recusaram o Santos, como o Dorival, o próprio Tite, que depois acabou alegando problemas de saúde. Né? Ainda nesse vídeo vou entrar nessa questão mais específica do Tite. Teve a questão do Sampaoli, teve a questão também de outros treinadores que ninguém tinha convicção, como o Diniz, né? Então, assim, pegou opções do mercado que não agradaram todo mundo e opções que o Santos teve negativa. Repito, Dorival, Sampaoli, né? E assim, o Santos chegou no nome do Kleber Xavier. Na questão da repercussão negativa, o Santos já imaginava que qualquer nome que anunciasse nesse momento iria gerar uma repercussão negativa, né? Então, assim, o que eu posso falar de Kleber Xavier? Você pode fazer o copo meio cheio ou meio vazio. Você pode falar, pô, em 2023 a gente trouxe o auxiliar do Felipão, Paulo Turra. Tá certo, o Paulo Turra não ficou 24 anos como auxiliar, não foi para a Copa do Mundo com o Felipão, não foi campeão com o Felipão, já pegou a parte mais de final de carreira do Felipão ali na beira do gramado, né? E ou você pode pegar o copo meio cheio, como o Felipe Luiz, a questão do Arteta, do Arsenal. Você pode pegar até a questão do Muricy, que era auxiliar do Tele,
Oswaldo de Oliveira, que era auxiliar do Luxemburgo. A real, galera, que assim, todo técnico tem um início. Todo técnico foi auxiliar de alguém. Então, assim, você pode pegar o copo meio cheio, como eu falei, pegar exemplos que deram certo, como eu falei do Felipe Luiz, que assumiu o Flamengo de forma interina e agora está dando certo. Você pode pegar o Muricy, como eu falei, pode pegar técnicos da Europa, né? Como também você pode pegar o copo meio vazio, né? Que é a questão do Turra. Você pode pegar o Domenech, que era auxiliar do Guardiola e não deu certo também, né? Então, assim, basta você dar uma visão. Eu sei que é difícil ficar aqui no meio termo, pô, nem para o apoio total e nem também para o hate total, mas é difícil opinar nesse momento sobre Kleber Xavier. O que me preocupa é a questão de apostar nesse momento. Eu talvez procuraria um nome mais firme, um nome que eu teria mais convicção. Eu já deixei claro que a minha preferência era Hernan Crespo, que eu acho que é um cara que conhece futebol brasileiro, um cara que tem um estilo de jogo que me agrada, né? Mas assim, é uma aposta, eu não acho que era momento de aposta. Porém, pela experiência que ele tem de 2 Copas do Mundo, campeão da Libertadores e Mundial com o Tite, dentro dessas experiências que ele tem, torço que pelo menos ele tenha a filosofia do Tite, que é uma filosofia vencedora, por mais que o último ciclo de Copa do Mundo, que era de 18 a 22 do Tite, não foi tão legal. Em compensação, o ciclo de Copa para 2018 já foi um ciclo melhor. Então, assim, tomara que pelo menos ele tenha essa filosofia vencedora. Torço muito, mas muito, porque como torcedor eu tô com orgulho, o ego extremamente ferido, cara. Mas torço muito para que Kleber Xavier seja uma aposta certeira. É que nem eu falei, não dá para eu chegar aqui e falar que foi uma péssima escolha ou uma boa escolha. Eu só não acho que era momento de apostar, mas que corresponda e faça um excelente trabalho, ainda mais sendo o primeiro trabalho dele como técnico principal. Outra coisa que eu ia falar para vocês aqui, galera, é sobre a questão do Tite, né? Sobre essa questão do Tite, o que eu posso falar para vocês? Sobre essa questão, muito se fala, pô, ele vai segurar a vaga para o Tite. Galera, é muito difícil afirmar isso, porque hoje está até em dúvida se o Tite vai voltar a trabalhar pelos problemas de saúde física e mental que ele está passando. Mas o Santos queria o Tite como prioridade e não conseguiu. Agora, se a gente analisar, a comissão toda do Tite está no Santos. Então, se o Tite pensar em voltar a trabalhar, pode ser que um dia ele pinte na Vila Belmiro, seja com Kleber Xavier, seja sem o Kleber, mas enfim, o Santos também viu isso de positivo na contratação do Kleber Xavier. Repito, para que fique claro sobre o Tite. O fato da comissão inteira do Tite estar aqui e o Tite não significa que o Tite virá um dia, mas existe a possibilidade. Porque hoje não tem a certeza se o Tite vai voltar para o futebol, ok? Galera, passando para a segunda informação, agora ela foi traga pelo Diário do Peixe, né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? Vamos ler aqui a matéria do Lucas Barros, do Diário do Peixe, ó. Depois de acertar com o Kleber Xavier, o Santos trabalha para contratar um coordenador de futebol. O clube fez uma sondagem a Paulinho, ex-volante com passagens no rival, Barcelona e seleção brasileira. Atualmente, ele exerce a função no Mirassol, onde trabalha desde janeiro de 25. A indicação ao Peixe partiu do staff do Neymar. Até legal falar isso, que eu lembrei que também teve a aprovação do Neymar na contratação do Kleber. Além de Paulinho, outro nome cogitado é Vanderlei Luxemburgo. O clube avalia se será melhor contar com um perfil mais experiente, como o do ex-treinador, ou apostar em alguém mais jovem, da mesma geração dos jogadores que tenha atuado com ou contra muitos deles, como é o caso do Paulinho. No Mirassol, o Paulinho atua como elo entre jogadores, comissão e diretoria, além de participar de negociações de reforços,
A ideia do Santos é justamente contar com um coordenador técnico que faça essa ponte interna no clube, servindo como figura da ligação entre os setores, tá? Bom, depois aqui tem um pouquinho mais falando da carreira do Paulinho, aqui na parte de baixo da matéria, né? Mas vou voltar aqui para a tela principal, né? Sobre essa busca do Santos por um coordenador de futebol, né? A gente tem que lembrar que desde o momento que demitiu o Galo e ficou só o Pedro Martins, ele tem feito as duas funções. E assim, cara, eu acho que o Santos sondando um coordenador de futebol mostra que o Pedro Martins não está tendo a capacidade necessária para administrar as duas funções, a de CEO e coordenador de futebol, tá? Sobre a escolha, né? Hoje eu estava fazendo live com o Marcos Queiroz, ele falou uma verdade. Será que com a vinda do Luxemburgo como coordenador, será que no futuro não teria uma briga de ego? A gente sabe que o Luxemburgo, em um cargo administrativo, seria muito bom. Estou falando cargo administrativo, não cargo de treinador. E será que, com o mesmo ele nesse tipo de cargo, vindo um treinador, por exemplo, de primeira prateleira como o Tite, será que não teria uma briga de ego entre os profissionais? Pode acontecer. Agora, o Paulinho já seria um cara que conseguiria controlar esse tipo de ego. Eu acho que tanto o Luxemburgo como o Paulinho seriam boas escolhas. Eu acho que só a questão do ego do Luxemburgo que poderia atrapalhar um pouco, ok? Então é isso, galera. Eu acho que o Santos precisa mesmo de um coordenador de futebol que estreita a relação entre jogadores, comissão e também diretoria. Precisa de um cara, de um profissional desse. Eu acho que o Paulinho faz um bom trabalho no Mirassol desde o momento que ele assumiu lá em janeiro, ok? Então, acho que se o Santos optar pelo Luxemburgo como coordenador, acho uma boa. Se optar pelo Paulinho, também acho uma boa, ok? Bom, galera, o vídeo é esse aí. Tomara que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.